Lula alfineta Elon Musk em pronunciamento. Nossa soberania não está à venda. O presidente reforça a postura do Brasil contra ameaças à soberania nacional em discurso transmitido em rede nacional. Na noite desta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou seu pronunciamento em rede nacional para enviar uma mensagem ao bilionário sul-africano Elon Musk. Durante seu discurso, o líder do Planalto enfatizou que o Brasil não tolerará qualquer desafio à sua legislação, independentemente do poder econômico da pessoa envolvida. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Embora o discurso não mencione diretamente o proprietário do X, antigo Twitter, ele faz referência ao recente embate envolvendo a plataforma no Brasil. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender o funcionamento da rede social no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão até que as decisões judiciais da Corte sejam cumpridas, as multas sejam pagas e um representante da empresa seja indicado no Brasil. A decisão foi confirmada pela primeira turma do STF. Em seu discurso, Lula também destacou que a verdadeira independência de um país está intrinsecamente ligada ao pleno exercício da democracia. Abre aspas. Democracia não é pacto de silêncio. É um debate de opiniões divergentes que formam uma sociedade, declarou. Entre momentos decisivos, a defesa da democracia pode unir até mesmo adversários de longa data, como vimos na construção da aliança para assegurar a governabilidade após as eleições de 2022 e na resposta ao 8 de janeiro de 2023, quando democratas de quase todos os partidos se uniram para derrotar a tentativa de golpe, acrescentou Lula. Bom, as pessoas estavam fazendo avaliações sobre a questão de como Lula iria se manifestar com as decisões que foram tomadas em relação ao Elon Musk e o X no Brasil, mas ele não fez nenhum tipo de avaliação econômica, não fez nenhum tipo de avaliação do impacto que tirar o X do Brasil pode causar. Ele simplesmente fez avaliação sobre a força financeira do sul-africano Elon Musk. É uma avaliação correta na sua avaliação, Maxwell? Quando a gente vê o Lula vir em rede nacional falar em defesa da democracia brasileira e respeito às leis brasileiras, a gente precisa relembrar o passado criminoso de Lula. Quando eu falo passado criminoso é porque ele respondeu de vários processos, foi condenado em 3 instâncias diferentes sobre crimes cometidos durante a sua vida pública. E nesse período de embate jurídico, na época que ele estava sendo condenado, ele chegou a fazer duras críticas ao STF, dizendo que o STF deveria ser parado, nas suas ações eram abusivas, era absurdo. Assim, como cidadão que estava sendo condenado, era o direito dele estar criticando, até porque estava sendo penalizado e se achando injustiçado, que, ao meu ver, não tinha nada de injustiça, até porque as pessoas que eram ligadas a ele e responderam crimes junto com ele, fizeram devoluções de milhões de reais que foram roubados da União, do cidadão pagador de imposto. Aí quando você vê o Lula fazendo essa defesa contra o suposto abuso do Elon Musk em relação às decisões do Alexandre de Moraes, mais uma vez o Alexandre de Moraes está envolvido em tudo que é
repugnante no país em questão jurídico, a gente vê que o Elon Musk não está descumprindo a decisão a qual a nossa Constituição determina. O Elon Musk ele decidiu não cumprir ordens ilegais. Como é que o ministro pede para que a plataforma retire um perfil de uma pessoa específica do ar, bloqueando na íntegra esse perfil? Só que aí o setor jurídico do X falou para o Alexandre de Moraes, mas o marco da saneamento da internet, né, diz o seguinte, que para tirar conteúdos de rede social, tem que ter o link específico do qual está sendo desrespeitando a lei brasileira, e a gente não pode estar aqui tomando essa decisão na qual o Supremo, na sua pessoa do Alexandre, está querendo que faça de forma ilegal, porque a Constituição e o Marco Civil da internet impede que isso seja cometido. Então, envie para nós qual é o post que está desrespeitando a lei brasileira, qual é as postagens no geral. Agora, nós não podemos silenciar pessoas sem nem ter um crime apontado, generalizando tudo, e a gente tem uma lei que também a gente tem que responder nos Estados Unidos, né? Quando a empresa americana responde nos Estados Unidos por supostas ilegalidades dessa empresa cometida em outros países. Ou seja, a defesa do Lula é sempre criando a narrativa, né? Quem assistiu a vinda do Maduro vindo ao Brasil viu muito bem qual é a tática do Lula, falando para o Maduro que é preciso criar uma narrativa para que isso se torne uma verdade e convença as pessoas, né? Lula vive de narrativa, ele defende essas pautas de perseguição, colocando como parâmetro para que seja feito a defesa da nossa democracia. O Elon Musk fez a coisa mais correta, que foi preservar o direito dos cidadãos, mesmo que tenha que ter punido e retirar sua rede social do país, em detrimento de cumprir ordens ilegais, a qual nossa Constituição condena que seja cumprida essas ordens. Não tem legitimidade para fazer o que Alexandre de Moraes quer. O Lula também fez uma declaração que, em momentos decisivos, a defesa da democracia pode unir até mesmo adversários de longa data, como ele avaliou na construção de uma aliança para assegurar a tal da governabilidade. Levando em consideração que Randolfo Rodrigues e outros candidatos fizeram muitas oposições em relação à nomeação de Alexandre de Moraes, quando Alexandre de Moraes foi se tornar ministro, e hoje estão unidos a Alexandre de Moraes e unidos a outros inimigos, assim como também o vice-presidente do Lula, o Chuchu, como é mesmo o nome dele? O Alckmin. Isso. Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, essa união que, para garantir essa governabilidade, na verdade foi uma união para manter o povo acuado e tirar do povo todas as suas liberdades, né? Na semana passada, você não participou do nosso programa, mas a gente fez uma avaliação sobre um app que vai substituir o WhatsApp, que eles estão começando a criar para que seja colocado primeiro dentro do governo e seja testado dentro do governo, para depois esse app ser usado para o resto da população. A gente já viu isso onde? Na China, porque na China tem seus próprios apps e que o governo controla todas essas situações. Se o governo resolve criar novas plataformas especificamente para o governo, do governo e com o governo, tudo que as pessoas vão dizer, falar, fazer, vão ser controladas e vão ser eles vão ter que dizer o que o governo gostaria que dissesse. Eu acho que tirar apps de empresas privadas para poder colocar apps do governo, na verdade, isso é o começo daquele controle da mídia em que o Lula sempre falou tanto na sua candidatura, né? O Lula ele tem um projeto de poder. Quando você cita aí de ver políticos opositores hoje estarem unidos, o que a gente vê, na verdade, é que nunca existiu oposição no Brasil. Sempre houve um sistema que se mantinha no poder
e de alguma forma beneficiando o outro grupo que se dizia oposição. Não muito distante, a gente lembra muito bem do Alckmin, falando em rede de televisão, em debates, os crimes cometidos pelo Lula. E daqueles momentos ali de embate político, o Alckmin falava, em alto e bom som, que o Lula estava apenas querendo voltar à cena do crime, que o Lula afundou o Brasil, que o Lula tinha cometido diversos crimes contra a população brasileira. E aí, quando chega em 2022, você vê o Alckmin se rendendo ao Lula e até buscando meio jurídico para impedir a reprodução desses conteúdos dele na internet criticando o Lula. Ou seja, o sistema ele sempre foi um só. O que existia era para fechar uma vaga para que não aparecesse alguém que, de fato, queria fazer diferente. Quando o presidente Bolsonaro apareceu em 2018, ele era tido como um deputado de baixo clero, que não ia para lugar nenhum e que não tinha condições nenhuma de vencer ali o Haddad, a polarização estava montada. Quando o Bolsonaro vem e vence o sistema sem dever favor a nenhum grupo político e passa a governar, aí o sistema, onde foi que nós erramos aqui? Nós brigamos de mentirinha e deixamos um cara do baixo clero assumir a presidência. E aí entrava em desespero. Lula, que foi condenado, sancionado as decisões das condenações pelo STF. Inclusive, foi impedido de concorrer à reeleição com validação do STF nas condenações que ele tinha. Quando o sistema viu que em 2022 outro candidato não conseguiria vencer o presidente Bolsonaro nas urnas, tiraram o Lula da cadeira, habilitou ele novamente e colocou ele no poder. Ou seja, o sistema ele é muito pesado, o sistema ele é criminoso, ele mata seus opositores. A exemplo, o presidente Bolsonaro quase foi assassinado em 2018, quando levou aquela facada em Juiz de Fora. Ou seja, a gente precisa dar um basta nesse grupo de políticos que só pensam em poder, em cometer crimes e colocar a sociedade debaixo dos pés do Estado para massacrar. Essa tentativa, esse anúncio que foi feito pelo governo de criação de um app para que seja substituído o WhatsApp, é isso mesmo que você falou. O governo ter o controle, saber o que todo mundo está fazendo, tentar criar estratégia para aniquilar a oposição, mas eu acredito que a sociedade inteligente não vão aderir a esse sistema de aplicativo do governo. Recentemente, foi lançado um aplicativo pelo governo para que os que tivessem seus celulares furtados pudessem bloquear os celulares do bandido não ter mais acesso. Como se isso fosse recuperar o aparelho e a pessoa ter o seu bem devolvido de forma a ele não ficar no prejuízo. O governo de esquerda, ele só pensa em aniquilar a sociedade, ele não produz finanças, ele apenas tira o dinheiro do povo para manter esse governo opressor em nosso país. Infelizmente, é o que nós temos no momento, esse governo ditador comandando a nossa sociedade aí. É importante observar também que a Anatel consegue fazer, cancelar contas e fazer com que apps parem, que sites não funcionem mais no país, com uma facilidade muito grande, né? Controlando também as operadoras de telefonia no país, mas não consegue controlar o que acontece no presídio, né? Todos os presídios, os telefones funcionam muito bem, obrigado, sem que a Anatel faça nada que bloqueie esses telefones de funcionário dentro dos presídios. É uma hipocrisia, é uma coisa estranha que acontece no nosso país, né?